Seguinte, eu abri na tarde desta quinta-feira uma enquete lá no grupo dos membros no Telegram. Se você é membro do canal, você tem acesso a este grupo. Sejam bem-vindos, caso entrem a partir de agora. E a enquete era a seguinte: qual vídeo vocês gostariam de ver nesta quinta-feira? As opções eram a esperança do dinheiro Qatari, uma análise de Odair Hellmann e uma análise jogador a jogador deste elenco do Santos. Por um voto, o escolhido para sair nesta quinta foi de jogador a jogador. Então, nos próximos dias, provavelmente amanhã, sábado e domingo, em algum momento tem jogo sábado, né? Os outros vídeos sairão também. Quero falar dos 3 assuntos. Mas eu abri para os membros escolherem o tema de hoje, porque hoje o clima ainda está mais quente, hoje o clima ainda está de bastante irritação. E por um voto, né? Um voto lá nos membros, ganhou o do elenco. E eu posso garantir para vocês, não só estou irritado com esse elenco, como estou bastante exausto. Falaremos sobre esses jogadores do Santos neste vídeo. Muito bom. Aliás, nada bom, né? Mas seguimos. No futebol, que também segue aqui no mês de junho como parceira do canal Ouvinte Santos, você customiza o aplicativo como você quiser. Marca o time do coração, clica e opta por um caminho mais fácil para os vídeos, para as notícias escritas, como você quiser. Você tem tudo lá do jeito especial, é desenvolvido para te facilitar a vida. E além disso, ao baixar aqui no link da descrição, você também se atualiza de todas as notícias que levarão à final da Champions, nessa primeira metade do mês de junho, Manchester City e Inter de Milão. Para quem você vai torcer? Pelo menos tem um bom futebol lá para a gente assistir, já que o Santos não entrega. O aplicativo, o OneFootball, o melhor aplicativo, customizado do jeito que você quiser, desenvolvido para que você customize do jeito que você quiser, tem aqui no link da descrição e te entrega tudo sobre a final da Champions. Quem não tem entregado nada é o elenco do Santos, né? Como vocês viram no título, eu vou ser bem honesto, eu estou exausto deste elenco. E aliás, eu agradeço muito a todo mundo que nos comentários do vídeo de ontem, mas de outras eliminações que têm sido constantes e de derrotas que têm sido mais constantes ainda, que falam, pô, se eu já tô cansado só de assistir, imagina o Noronha que tem que fazer análise. Muito obrigado pela sua compaixão, porque é exatamente isso. Eu tô exausto, porque não só eu tenho que assistir, como depois eu coloco a cara aqui para fazer. É algo que eu escolhi pra minha vida, mas meu Deus do céu, tem momento que bate o arrependimento. Porque eu tô muito exausto desse elenco do Santos. Há anos. É um elenco que eu tenho cantado a bola aqui. É mal formado. E é um elenco, acima de tudo, super valorizado por nós. E nós, eu tô me incluindo, tá? Eu não tô falando que a culpa é sua, ou do seu amigo, ou do seu pai. Eu tô me incluindo também. A gente super valoriza o elenco do Santos por uma necessidade de não entrar em desespero. Se a gente aceitar a realidade, a verdade, de que este elenco do Santos é muito fraco e tá cheio de jogadores que não fardariam em times realmente bons da Série A, a gente vai entrar em desespero. Então a gente supervaloriza alguns jogadores para tentar justificar a nossa confiança, a nossa esperança nas vitórias. O que é um torcedor, se não um esperançoso? Né? Eu até brinco quando vocês comentam aqui nos vídeos. Pô, tive esperança o dia inteiro, o Santos foi lá e estragou mais um dia. Eu até brinco nas respostas. Para de ter esperança, porque isso vai estragar o seu dia ao final da partida. Mas não dá para parar de ter esperança, porque senão para que você vai assistir futebol? É para ter esperança de ter um momento ali de alegria com uma vitória do seu time. O problema é que o Santos dificilmente nos dá essa alegria. E para combater essa falta de felicidade, a gente supervaloriza algumas situações para que a esperança, a chama da esperança, fique acesa. E o elenco do Santos é uma dessas situações que a gente supervaloriza. Porque se a gente aceitar que todo mundo é ruim, acabou. Para que a gente vai ligar a TV e assistir esse time? Inclusive a gente não deveria, pelo bem da nossa saúde mental. Vamos falar desse elenco então. Vamos falar desse elenco posição por posição. Vou tentar listar todos os jogadores. Eu cortei um ou outro, tipo o Patati, por exemplo. O Patati tem aí 10 minutos de profissional. Foi elogiado no pós-jogo contra o Bahia. Não tem por que a gente apontar o problema do Patati, porque o Patati é jogador de sub-20, acabou de subir. Não tem por que criticar o moleque agora. Lembrando que no sub-20 é uma análise, no profissional é outra. São realidades diferentes. Então vamos apontar passo a passo desse elenco os problemas. E aí no final vamos raciocinar junto. A gente está supervalorizando
Ou esse elenco não era pra estar nessa situação de desespero? Spoiler, era pra estar, porque o elenco é ruim. Inclusive, quando a gente contrata jogadores, às vezes eu recebo comentários como: não, mas não precisa nessa posição, tem um bom titular. Mas aí é um vazio na reserva. Aí a gente olha para o banco de reservas, por exemplo, nessa partida contra o Bahia, e entra em desespero, né? De novo, vai ter um vídeo aqui apontando os problemas do Odair Hellmann, que existem, são vários, mas um deles não é olhar para o banco e ignorar os bons jogadores, porque eles basicamente não existem no banco de reservas. O banco de reservas do Santos é muito ruim, então o elenco é fraco. Um time de futebol não pode ter só 11 jogadores. Vamos pegar um exemplo fácil até de um time que eu já citei nesse vídeo, o Manchester City. O Mahrez e o Foden basicamente são reservas lá. Nem tem entrado nesses mata-matas finais da Champions. De repente serão titulares na final, não sei. Mas não tem entrado. Imagina você ter esses dois caras e eles sequer entrarem. Quer dizer que o seu elenco é forte. Que você olha para o banco e tem peças importantes. Né? O Lukaku, na Champions, é reserva da Inter. Quer dizer que tem atacantes bons o suficiente até para ficarem à frente do Lukaku em situações específicas. No Santos, se sai um jogador, você entra em desespero. Porque você já está em desespero com os usuais titulares. Aí, por exemplo, o Rodrigo, que é suspenso a cada 3 jogos, entra o Camacho, piora a situação ou não, né? Porque o Camacho e o Rodrigo hoje não mais ou menos a mesma coisa, mas enfim. É muito difícil você ter um elenco tão curto quanto o do Santos, porque lá nas profundezas, do 12º para baixo, o nível é baixíssimo. Baixíssimo, de verdade. A gente precisa ser honesto aqui. Então vamos lá, goleiros. Começo, claro, com o João Paulo. O João Paulo é um ótimo goleiro. Se tem alguém no mundo da internet que elogia o João Paulo, sou eu. Vocês sabem, vocês me assistem. Ele tem um problema muito claro, que é o da bola aérea, mas eu honestamente acho que ele compensa em outras tantas coisas que não sou eu que vou ficar falando. É um goleiro ruim na bola aérea, um goleiro ruim na bola aérea. Tem uma dificuldade de fato. Mas, no Brasil, você tem o Everton, para mim é o melhor goleiro. E mesmo o Flamengo, que é trilhardário aí, tem dificuldades. O Santos, lá o goleiro tem problemas. O Inter teve que vir buscar o John aqui. O Bento do Atlético tá num momento legal, mas enfim, também não é nem cogitado para uma seleção ainda. Os goleiros do Brasil não estão, tirando o Everton, para mim, no nível do João Paulo. Mas o João Paulo tá abaixo do Everton. O João Paulo, para mim, não é goleiro de seleção, por 2 motivos. Primeiro porque tem goleiros melhores, isso contando o Alisson, o Ederson, enfim, são melhores que o João Paulo e tá tudo bem assumir. Eu não preciso que o João Paulo seja o Courtois, eu preciso que ele seja bom no nível de Série A, isso ele é, tá tudo certo. E o segundo é porque se ele for pra seleção a gente não tem reserva. O João Paulo tem um problema muito grande de bola aérea, tem um problema com o pé, não sabe jogar com o pé, mas enfim, é outra situação. Mas é muito bom no resto. Se ele aprender a pegar na bola aérea, beira a perfeição. Mas não, eu não acho que seja um goleiro de seleção. E tá tudo bem, de novo. Principalmente porque se ele for, vai entrar um dos reservas. E o banco do Santos no gol tem 2 caras que nem tem preparação para jogar no profissional. Inclusive nunca jogaram, que são o Mazotti e o Diógenes. E tem um outro que, com todo respeito, de novo, o presidente do Santos foi lá. Ah, você precisa de um goleiro reserva, né? Esse cara tá sem contrato. Assina aí um contrato, volta para cá. Sem passar pelo CG, sem passar por aprovação da comissão técnica, sem passar por aprovação do scout, sem nada. Simplesmente surgiu de um dia. E conto aqui, porque já contei anteriormente, o susto interno no Santos foi tão grande que nem a arte de divulgação da contratação, tinha preparado. Quem tem que fazer a arte tomou um susto. Nunca é de surpresa. As artes são sempre preparadas dias antes. No caso do goleiro reserva, a arte ninguém nem sabia que teria que existir. Esse foi o tamanho do susto interno da contratação desse goleiro reserva, que, desculpa, gente, tem a menor condição de jogar em Série A, tanto que só jogou em um outro time de Série A e foi rebaixado, que no caso foi o Avaí. Zaga. Maicon é um zagueiro lento, é um zagueiro de posicionamento ruim, principalmente em bola aérea. Isso eu cantei desde o vídeo da contratação dele. E também é um zagueiro com lesões constantes. Tem um defeito aí na zaga. Luiz Felipe também tem um defeito de lesões constantes. É só lembrar que quantas vezes ele já não ficou de desfalque nesses 7 anos que ele está no Santos. 7. Quantas vezes ele começa bem como titular, lesiona e sai do time. Também é muito lento. É inegável, né? O Luiz Felipe é lento. Luiz Felipe e Maicon são 2 zagueiros muito lentos. Há espaço para zagueiros lentos no mundo? Não estou falando que todo mundo tem que ser o Usain Bolt.
Mas tem um limite de lentidão. E, no caso do Luiz Felipe, tem uma questão, aliás, duas que estão interligadas, mas são muito importantes para mim. Ele me parece um cara acomodado. Não tô falando de preguiçoso nem nada, acomodado com a situação de vida. Ele tá num time grande, ele ganha fatalmente um bom salário, não faço a menor ideia de quanto ganha, mas está no Santos há tanto tempo, ganha um bom salário. Então não é qualquer proposta de outros times que irá tirá-lo daqui. Elas até chegaram, Cruzeiro, Vitória, recentemente, outras devem ter existido no passado. Mas ele tá acomodado aqui. Tem a vida feita, deve morar num lugar bom em Santos. Morar em Santos, tirando os dias de calor, até que é decente. Você vai pro CT, pra sua casa, da casa pro CT, 2 minutos você tá. Independentemente de onde você mora na cidade. E assim, honestamente, nenhum time grande mesmo, o Cruzeiro é grande, mas não nessa fase atual, nenhum time candidato a título, a brigar lá em cima quer. O que indica que você tem um zagueiro que só você quer ter. 2 defeitos na zaga. Joaquim, tirando a partida contra o Ituano, que foi realmente um negócio assustador, não tem por que apontar problemas. O Joaquim é um zagueiro para ser titular na Série A, uma aposta válida. Eu não sei se pagar 16 seja o preço mais justo do mundo, mas eu ainda tenho fé, porque ele tá jogando bem, que não só o dinheiro volta em forma de lucro, mas também em forma de boas atuações. Boas atuações são importantes. Não nem falando, porque ele vai conquistar prêmio, não. Você precisa ter jogador bom em campo, e o Joaquim é um bom. E o Messias, eu vou cortar o Alex dessa, tá? E os meninos da base que estão lesionados, Zabala e Jair. O Messias é esforçado, gosto muito e tenho elogiado a consciência dele de que ele tem zero técnica, então tem que dar um balão pra frente. Mas a gente, quando tenta evitar essa supervalorização, precisa falar muito desses caras médios. O Michael e o Luiz Felipe pra mim são ruins, o Joaquim bom, o João Paulo bom. Mas o Messias é muito médio. A definição mesmo de médio, o símbolo do médio que é o Santos hoje, daqui a pouco. Mas o Messias tá mais ou menos nisso. Por quê? Porque num jogo contra um time menor, assim, um time, melhor dizendo, mais fraco, porque eu vou falar do Vasco, o Vasco não é pequeno, vamos falar. Um time que hoje é ruim, jogou aí 4 vezes a Série B recentemente, sei lá quantas vezes. E nesse momento que eu gravo o vídeo, tá na zona de abaixamento brasileiro. O Vasco pressiona, o Messias segura a onda, dá um bicão pra frente, o Vasco não tem muita condição, fica dando balão pra área, o Messias corta. Só que você pega um adversário como o Palmeiras, que a grande atuação naquele dia foi do Joaquim, não do Messias. Não comprometeu, tô médio. Ou no mata-mata, em que você precisa, às vezes, de alguém que ajude numa saída de bola. Né? Só lembrar, os grandes times do mundo tem zagueiros que sabem avançar e sair com a bola. O Messias não vai ser esse cara. E ele tem consciência disso, o que, de novo, é um grande ponto. Eu elogio isso. Mas para você sair da mediocridade em que o Santos vive hoje, com tendências de queda, não de queda de divisão, de medíocre para baixo, não de medíocre para cima, o Messias te trava nessa mediocridade ou te leva para baixo. Porque ele não vai sair disso. O que a gente está vendo hoje do Messias é o topo da vida do Messias. O Messias nunca foi melhor que isso na carreira. Então ele te trava num teto ali, ele tem um teto baixo. Falta um zagueiro que tem essa saída de bola. Para mim, precisa contratar não só um zagueiro, precisa 2. Tem dinheiro para isso? Não tem, mas precisa. Até porque, claro, vamos lembrar, a gente perdeu um outro zagueiro por motivos extracampo, que fatalmente seria titular. Mas aí, né? Fazer o quê? Então, assim, vai abrir a janela aí, não sei se é já em junho ou só no mês que vem, pelo menos um reserva de nível precisa. O ideal é um titular pro lado do Joaquim, que tenha a saída de bola. Porque senão, um time que tem tanta dificuldade em jogar com a bola como o Santos, e tem muita, quando o Santos precisa atacar, atacar constantemente, tendo a bola, é um Deus nos acuda. Você precisa de todos os jogadores tendo esse passe para frente. Senão, quando o Santos perde a bola lá no ataque, ou não consegue achar no ataque e vai rodar, é o lateral pro zagueiro, zagueiro pro zagueiro, zagueiro pro goleiro, o goleiro tá no zagueiro, o zagueiro volta pro goleiro. Não consegue achar um passe para frente. Precisa de jogadores que consigam. Senão, é mediocridade. Fica preso no médio, para baixo. Laterais. Meu Deus do céu. Natan é um firuleiro de marca maior, né? Habilidoso pro nível pelada, pro nível Série A, a habilidade dele nunca levou a lugar algum. Me conte uma firulada do Natan que levou o Santos para um lance perigoso.
Eu particularmente não lembro. Posso estar errado, por favor me corrijam. João Lucas. E tem vídeos aqui no canal falando, o Santos já tem o Natan que é ofensivo, vai ter o João Lucas defensivo. O Natan não entrega o lado ofensivo e o João Lucas, supostamente um bom defensor, honestamente também não entrega nada. Tanto que durante o Paulista inteiro era, hoje é o Natan, foi mal, hoje é o João, foi mal, hoje é o Natan. Ficou trocando, é o famoso Paramadson, né? Quando um entra, você está desesperado pelo outro, aí o outro entra, você fala, meu Deus, volta um, que não dá. É difícil. Tanto que ambos viraram reservas. O Santos hoje tem 2 laterais direitos no time profissional e ambos são reservas. Do Gabriel Inocêncio, que é um jogador com suas limitações, mas que hoje é titular sem a menor dúvida, porque pelo menos não faz bobagem atrás de bobagem. O Inocêncio, até o momento que eu gravo esse vídeo, no dia 1º de junho, ele não arrisca dar canetinha na defesa, ele tem consciência da limitação, tem sérios problemas, falta dar uma levantada na cabeça, sair no toque com maior qualidade, falta, claro que falta. Mas você não vê o Gabriel Inocêncio sendo o responsável direto por entregar gol pro rival, por dar chances perigosas. Tem sérias dificuldades? Tem. É um nível de Série A que a gente precisa? Não. Precisa contratar um lateral direito melhor que ele? Sim. Mas coitado, você tem o Natan, o João Lucas e o Inocêncio. O Inocêncio é fácil o titular na direita hoje. É um problema ter o Inocêncio titular. De novo, o Inocêncio estar bem é na comparação com os outros que estão péssimos. Você desculpa, tá? Você não briga com Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Galo, por mais que esteja em crise mesmo, né? Parabéns com o D. Não briga com o Botafogo, enfim. Não briga com os times lá de cima, tendo o Inocêncio. E não é culpa dele. Ele foi contratado no desespero. O cara que jogava no São Bento, Água Santa e São Bernardo, esses times, do nada foi pro Santos, porque o Santos é um time tão desesperado que contratou jogadores por amizade de presidentes. E isso não é uma piada, isso é um fato, apurado por todo mundo e assumido pelo presidente do Santos. Então, coitado do Inocêncio, foi jogado numa bomba e ainda consegue ser titular. Eu bato palmas, porém, é um jogador com suas limitações que não deveria ser titular de um time de Série A. Se você tem o Inocêncio como titular de um time de Série A, você tem mais uma posição com um problema. Infelizmente, desculpe Inocêncio, mas é um fato, certo? Reitero, continua sendo titular. Lucas Pires. Lucas Pires tem um problema muito grave. O problema é, ele é ruim na defesa e ele é ruim no ataque. Se você é ruim na defesa e ruim no ataque, você é um jogador fraco. Desculpa, o Lucas Pires fez uma maravilhosa copinha. Copinha é um grande problema. Por que a copinha é um grande problema? Eu estou exagerando, é uma hipérbole, mas vocês vão entender meu ponto. O Sub-20, né, joga o Campeonato Paulista. O Sub-20 joga o Campeonato Brasileiro. O Sub-20, quando ganha o Paulista, joga a Copa do Brasil. É o que vai acontecer esse ano. O Sub-20 tem 40 bilhões de jogos no ano. O Campeonato Paulista Sub-20 é insuportável de tão grande. Eu me recuso a ver a primeira fase de tanto jogo que tem. A segunda tem o mesmo número de jogos contra lá os Tanabi da vida. Desculpa, Tanabi. É bem chatinha. Aí começa o mata-mata, fica um pouco mais legal. É muito jogo. O que eu quero dizer com isso? A copinha é o fim de temporada. E em vez de você pegar, pelo menos nas fases iniciais, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, uma Portuguesa, como foi a semifinal do Paulista Sub-20 do ano passado, você pega, desculpa todos os times que vou citar, o Chapadinha, o Atlético Roraimense, o São Raimundo de Rondônia, o Bagre do Bagrelau. Só pega Bagre. Com todo respeito aos Bagre de 20 anos que vem jogar a copinha, não é parâmetro. O Lucas Pires, ter ido bem na copinha não significa nada para o futebol profissional. Porque você não vai pegar o Mirassol Sub-20, que o Lucas Pires de fato jogou na copinha do ano passado, no Campeonato Paulista. Você vai pegar o Mirassol profissional. Você não vai pegar o Chapadinha, você vai pegar o Bahia. Você não vai pegar o São Raimundo de Rondônia. Você vai pegar o Atlético Paranaense, com adultos. O Lucas Pires ter brilhado na copinha fez com que muita gente que só assiste a copinha tá pronto. Copinha não é parâmetro, porque você vê 3, 4 jogos do Sub-20 contra times muito ruins de bagres lá do Acre, desculpa povo do Acre, mas aqui vem uns times ruinzinhos lá, e muita gente passa a acreditar que é solução profissional. Não é. Não é. O Lucas Pires e o Juan, né, que saiu, são exemplos para mim, e o Barbosa, daqui a pouco a gente vai falar, são os 3 exemplos do ano passado. Brilharam na copinha, não conseguem jogar no profissional. O Lucas Pires
Era para ser reserva. Só que aí o Felipe Jonathan se machucou. Então o Santos precisa contratar alguém para a lateral esquerda. Urgentemente. Ah, mas quem vai... Não sei, eu não sou pago para isso. O scout do Santos está lá na Argentina vendo o Mundial Sub-20. Pode trazer alguém. Acredito que tenha mais gente do scout. Tem que estar vendo jogos do profissionais por aí para achar alguém. Nem que esse lateral esquerdo esteja na primeira divisão da Tailândia escondido. Tem que achar. Porque se você tem uma lateral que não ataca, fala uma assistência do Lucas Pires, não tem, um cruzamento bom, não tem, e que na defesa toma a bola nas costas a rodo, porque toma, além de tentar gracejos, como contra o Bahia, quando tentou dar uma caneta no campo defensivo, num mata-mata, ou que desperdiça oportunidades claras, como a melhor chance do Santos no segundo tempo antes do gol, que foi ele recebendo a bola e furando, você tem um setor que tem um buraco. É como se o Santos todo jogo entrasse com um buraco na lateral esquerda. Porque ele não defende e não ataca. Então você perde um jogador ali. Enfim. Volantes. O Dodi tá tudo certo. Valeu, Dodi, é nóis. Beleza. Camacho. O Camacho tem estatísticas médias e no vídeo da renovação dele em outubro eu trouxe isso. O Camacho, ele é médio quando ele tá num dia bom e ele é muito ruim num dia ruim. Ele não tem um dia além disso, ele não passa disso. O dia bom do Camacho, ele é médio. O Camacho, se fosse bom de fato, o Diniz tinha levado pro Fluminense. O Corinthians não quis, o Diniz só quis aqui, porque é jogador barato. E aí que a gente entra na outra seara. Jogador barato é economia porca. Se você contrata jogadores extremamente baratos já na idade do Camacho, quer dizer que nenhum time grande quer. Se nenhum time grande quer e ele vai jogar constantemente no seu, você tem um problema no seu elenco. Se esse jogador que nenhum dos seus rivais quer precisa entrar sempre no seu time tem um defeito claro. Porque time bom não precisa desses caras, e o Santos precisa. Economia que custou ontem, por exemplo, 4 milhões, quando ele fez parte de um time eliminado, perdendo um pênalti. Rodrigo Fernandes. As estatísticas não sustentam mais o Rodrigo Fernandes. Tá numa sequência de jogos com menos desarmes que o Camacho, pelo menos nos últimos dois, Bahia e Bragantino, 0 desarmes, toma amarelo a rodo, tá suspenso toda hora, ou seja, se ele já tá com dificuldade de ser melhor que o reserva e ainda é suspenso toda hora, tá entrando um cara pior que ele, o que já é um problema. Tá mal e ainda piora o time, com constância, porque tá sempre fora. Ah, mas ele não tá afim de ficar aqui. Arranja mercado, vende. O Penharol quer? Manda pagar. Mas não dá para ficar com um jogador insatisfeito aqui. O Rodrigo hoje, do reforço que eu apontei ano passado, hoje é, pelo amor de Deus, por que foi feita essa contratação. É um caso que você não culpa a diretoria. Todos nós compraríamos o cara. Todos nós exerceríamos a opção de compra. Mas, pelo amor de Deus, alguém descobre por que esse cara desaprendeu a jogar bola. Hoje é um problema. Pode ser um problema de posição, porque ele jogava de primeiro volante bem e hoje joga com 2 volantes e ele não se adaptou. Cara, pode ser, mas aí, pelo amor de Deus, se você dá um passo pro lado e você desaprende a jogar bola, que nível de profissional é esse? O Alisson foi contratado, isso não é uma opinião, isso é uma informação, sem ninguém no clube querer pro campo, com todo mundo querendo para ele ser motivador. Eu peço desculpas ao Alisson, mas o Alisson não deveria estar no Santos. O Alisson não é um jogador de nível de Série A, tanto que nenhum outro time de Série A, tirando o Cruzeiro, de novo, né, coincidências, fez proposta enquanto ele estava parado. Falcão não queria, Odair não queria, Rueda não queria, contrataram porque ele é gente boa, ótimo, maravilhoso, estava ali no CT e precisa de alguém gritar no vestiário. O Santos hoje paga um jogador para ele gritar no vestiário. Se isso não é normalizar ser médio, eu não sei o que é mais. Na verdade eu sei, é o Camacho. O Balieiro, não há um número que justifique sua presença no elenco. Não há justificativa. Eu cacei estatísticas, não tem uma que justifique a presença dele. O Sander vive lesionado. No Paulista, quando teve sequência, até apresentou bons números de desarme, mas lesiona. Aí lesiona. Eu não tô culpando ele por lesionar. Claro que eu não tô culpando. O problema, até nesse último caso, que é infecção, pelo amor de Deus. Mas o problema é, isso trava a evolução do cara. Voltou, lesionou. Agora tá bem, lesionou. Não sei, lesionou. Não dá. Você não consegue ter uma sequência no time e você trava a sua evolução, ainda mais aos 20 anos.
A gente, depois de todas essas contratações, ainda Dodi contratado, Rodrigo recontratado, digamos assim, Alisson contratado, Camacho foi renovado e mesmo assim precisa de gente para ser volante. Meias. Lucas Lima, eu entendo a comoção com a melhora do time quando ele chegou. Eu entendo de coração a comoção. Os números de assistências são bons, são decentes. Mas ele é um jogador que tem um teto. Eu recebo vários comentários. Pô, Nuno, mas sem ele seria pior e capaz que fosse mesmo. Mas o problema é, o teto dele hoje é baixo. O teto dele pode ser salvar o seu time no rebaixamento. O problema é que o Santos precisa de mais. O teto do Lucas Lima é uma oitava de final da Copa do Brasil. O teto do Lucas Lima é talvez não passar de fase na Sula. O teto do Lucas Lima, no Brasileiro, me dá medo. O Lucas Lima não é coincidência, não é à toa que nenhum outro time de Série A o quis. É porque ele não entrega nada há anos. Começou entregando na busca por um contrato, na busca por se recolocar no mercado de trabalho, por assim dizer, no mercado alto, né, de Série A. Mas renovar por 2 anos é temeroso, porque você não sabe se o grande momento dele foi simplesmente um acaso e agora ele vai regredir à média, que é mais baixa, ou se ele ainda é capaz de com constância entregar aquilo. A gente não sabe. Eu entendo, e aí é o que eu falo de supervalorização. Pô, o cara nos ajudou a salvar do rebaixamento. Pô, muito obrigado. Vai ter que jogar mais. Porque salvar do rebaixamento do Paulista é uma vergonha que a gente passou. Mas é o Paulista. No Brasileiro, você não vai encontrar uma portuguesa, desculpa portuguesa, pra meter 4-0. Não vai, não tem, gente. Não tem. Você não vai pegar um final de semana de crise, pô, mas hoje é o Iguatu. Show. Não tem, gente. Eu tenho muito medo do teto que o Lucas Lima pode alcançar. Não sei se eu fui muito claro, mas tudo bem. Espero que sim. Daniel Ruiz, o meu único não, tem vários, mas o meu grande problema, melhor dizendo, com ele é que ele é muito franzino, muito franzino. Você sente que ele parece não ter físico para jogar no nível Brasil, o que é preocupante. Mas de resto, o cara só entra na ponta, ele é meia. Você tem um sério problema de meia. Aí o seu principal meia reserva só entra na ponta. Eu pulo pro Ivonei, que eu era um grande crítico no Sub-20, mas é inegável que no Sub-20 ele jogava de uma maneira. Centralizado, entrando na área de segundo homem, né? Um homem surpresa, atrás do David, digamos assim, atrás do Marcos Leonardo. O time hoje não tem um cara centralizado, não tem um cara que entra na área, e o Ivonei, nas poucas vezes que é escalado, entra de ponta. De repente, ele está sendo pouco utilizado por treinar mal. Pode ser. Eu não assisto treinos, ninguém assiste, a gente não tem acesso. Mas se quando ele entra é na ponta, é que ele não vai render mesmo. O Miguelito, dizem que ele anda meio arrogante, deu uma estrelada. Eu não sei, não acompanho, não sou amigo dele. Acredito no técnico, se ele vê o treino e diz que ele não está pronto. Acho até interessante dar uma poupada, porque de fato foi criada muita expectativa. Eu faço parte disso. Eu não faço partos, mas eu faço parte disso. Mas assim, vai publicamente falar alguma coisa, porque assim, tem um cara na meia que o Santos tem esperança, o torcedor do Santos tem esperança, e esse cara é o único que não vai pro banco nunca. O Ed Carlos. O Ed Carlos tem um problema muito grave. Ele tem habilidade, ele tem uma visão de jogo muito interessante, tem um passe legal, mas o Ed Carlos é muito lento. E é por isso. Se o Ed Carlos fosse intenso, rápido, era absoluto nesse time. Eu vou fazer uma aposta alta. Se o Ed Carlos fosse veloz, ele era titular desse time desde o ano passado. Né? Teve a lesão e tal, mas tudo bem. Ele jogaria na frente do Lucas Lima. Talvez o Lucas Lima nem estivesse aí. Mas o Ed Carlos é muito lento. Você não joga uma Série A sem intensidade. E aí eu passo pro Luan Dias, que além de ter se lesionado no primeiro jogo, não é intenso. O Luan Dias tem esse problema de intensidade. Para jogar quarta domingo, é um problema. Espero que ele consiga ter uma sequência agora. Mas, por exemplo, no último jogo sequer foi pro banco. Alguma coisa nos treinos a gente não tá vendo. Porque todos os meias, em alguma hora, somem do banco. Incluindo o Lucas Barbosa, que é o último que eu quase esqueci de falar. O problema é que o Lucas Barbosa tem sérias dificuldades em domínio, já mostrei em vídeo. Sérias dificuldades na condução de bola, já mostrei em vídeo. Sérias dificuldades em velocidade. O homem corre e parece estar debaixo de uma piscina. Ele até marca bem, eu até defendi a titularidade dele quando o Soteldo, o Mendonça, tava todo mundo lesionado. Se bem que eles lesionam bastante. Mas é um cobertor curto, porque você perde o ataque, aí você tem a marcação. Aí você tira o Barbosa para colocar um ponta mais habilidoso, mais ofensivo,
você perde a marcação. Aconteceu isso contra o Grêmio. Exatamente isso. O time estava marcando bem, o Barbosa lesionou, não tinha ataque. Aí entrou o Soteldo, começamos a ter ataque, só que o Soteldo não marca, o Santos tomou um gol, inclusive, nas costas do Soteldo. É um cobertor curto. O Lucas Barbosa é um cobertor curto, apesar de ter 4,5 metros de altura. Outra bandeira vermelha, por assim dizer, é que é um menino da base, menino da vila, já tem 22 anos e tem zero proposta de fora. Ninguém fora daqui enxerga o Barbosa com esse potencial. Ninguém. Supervalorização pra gente não entrar em desespero. Ataque. Lucas Braga, eu peço perdão. Ele é muito querido, mas ele não traz nada de positivo pro time hoje. Ele não tem drible, tirando jogar na frente e correr, o que você precisa jogar sempre no contra-ataque para que ele encaixe. E nos últimos jogos, o Santos estava no contra-ataque, nem assim encaixou. Ele não tem um bom passe, ele não tem a finalização, ele não tem cabeçada, ele praticamente não tem assistências. O que o Lucas traz para o time hoje? É só marcação? Vira lateral. O Ângelo não chuta, não sabe chutar, agora até tá chutando um pouco mais, continua sem saber chutar. Ele treina chute no CT? Ah, mas Noronha... não são vocês não, são pessoas do preparo físico falando. O jogador hoje, ele não pode ficar horas depois do treino, 1 horinha depois do treino, meia hora depois do treino, porque ele cansa. Canso eu, amigo, que tenho que ver esses caras que não sabem chutar pro gol. O Santos é o time com menos finalizações no Campeonato Brasileiro. O Santos chuta 10 bolas a menos que o Cuiabá, cujo atacante é o Daverson. Todo respeito ao Daverson, que é campeão de Libertadores, autor de gol título. Tem que, depois do treino, bota os caras pra treinar. Não é possível que treinar a finalização vai estourar esses caras. No caso do Ângelo, que quando é titular sai de campo e quando é reserva entra no final, ele não tá correndo 90 minutos por jogo. Treinar a finalização depois do horário vai acabar com a carreira do Ângelo? Ele vai chegar morto no domingo pro jogo? Não é possível. Mas eu não estudo educação física, então talvez seja errado. Soteldo. Dribla muito. Não chuta. Soteldo não chuta. O Soteldo tem 0 gols desde a sua volta. 0 gols, gente. 0 gols. Isso me preocupa muito. Vai comprar? Vai. Precisa comprar? Precisa. Eu tenho uma questão. Por que nenhum outro time brasileiro tenta cobrir essa oferta? Eu sei que a opção de compra tá lá. Então, se você chegar com 90 bilhões, a de 20 milhões é do Santos. O Santos tem esse direito de comprar do mesmo jeito. Mas saíram notícias nesta quinta-feira, eu vou trazer um resumão, amanhã ou sábado de manhã, que o Santos está tentando parcelar. E se outro time chegasse com uma proposta alta e intimidasse o Santos a pagar o valor que tem que pagar? Será que o Santos não sairia dessa? Mas aí eu faço a segunda questão. Eu não quero que saia, eu estou cogitando coisa aqui, trazendo ideias. Aí a questão é, vale a pena pro Santos hoje? Ele tem jogado bola? Por que nenhum outro time quer? O que o Soteldo entrega de diferente hoje? Que ele pode entregar, a gente sabe. O potencial a gente sabe. Eu não tô enxergando esse diferencial mais. Isso tá me incomodando. Gosto muito do Soteldo. Ó, quando ele chegou e foi chamado de lixaiada, tem vídeo aqui no canal. Tá no ar até hoje, 2019, lá, janeiro, fevereiro, sei lá. Defendia toda a santa rodada. Quando ele não passava a bola nem por decreto nos primeiros jogos, até o São Paulo ele falar, passa lá a pelota, meu amigo. Tava eu aqui defendendo, olha, a hora que ele passar vai funcionar. Hoje, ele não tá fazendo nada. Ele é muito mais habilidoso que todo mundo do elenco, ele é melhor que todo mundo do elenco, mais veloz, tem uma condução e velocidade com a bola melhor que todo mundo. Mas não tá entregando. Tem que comprar do mesmo jeito. Mas é aquilo, supervalorizando. A gente tá supervalorizando pela esperança que o Soteldo volte a brilhar. O Mendonça é de lua, né? Tem um dia muito bom que a gente elogia aqui, tem um dia que ele tá olhando pro alto, a gente critica aqui. Esse é um problema dele. Agora, o Mendonça também tem uma questão que é a seguinte. Os melhores jogos dele foram pela esquerda, né? Tô pensando no Bahia, no Brasileiro, perdão. Tô pensando... Acho que foi contra a Portuguesa. Cara, teve um outro grande jogo que eu elogiei bastante. O Newell's Old Boys lá na Argentina, ele marcou muito bem pela esquerda, atacou bem também. Com o Soteldo em campo, ele joga na direita. Na direita eu não tô lembrando, pode ser um erro meu, de uma grande partida dele. Tá sendo sacrificado? Talvez. David e Marcos Leonardo. A bola não chega, gente. Tem 2 caras aí que sabem chutar pro gol, sabem fazer gol, a bola não chega.
tudo que eu falava do Marcos antes dele ir pra seleção, a gente vai ter que começar a falar do David. Por favor, não façam que nem fizeram com o Marcos, não todos vocês, não quero generalizar. E não façam com o David. A bola não chega. Ah, mas o Marcos estava em uma fase... A bola não chega no David também. Vocês vão começar a falar que o David é ruim? Por favor, não. A bola não chega. E por fim tem o Mezenga aqui. Cara, com todo respeito, obrigado pelo gol contra o Bahia, super legal. Nem tô culpando pelo pênalti. Você vê o Mezenga em campo, ele não consegue se mexer no nível Série A. Isso me preocupa. Um time que quer brigar além do médio não pode contratar um jogador cujo único destaque na vida foi ou em time muito pequeno, no Milagre, que é o Água Santa, ou na segunda divisão na Turquia. Não pode. Precisa contratar. Até porque, sejamos honestos, eu aposto que o Marcos vai ser vendido e acho que o Ângelo também. O Santos vai procurar algum jeito de vender. Se vai ser, não sei. Mas o Santos tá louco para vender os dois. E aí, meu amigo? E aí o banco, ó, que já é ruim, vai piorar. E aí vem o problema. Vamos tentar não supervalorizar esse elenco. Eu sei que a gente precisa ter uma esperança. Mas o fato é, esse elenco é de médio para baixo. E com ele a gente não vai a lugar algum. Sabe como é que eu sei disso? Porque eles estão aí há 2 anos e meio. E há 2 anos e meio eles não vão a lugar algum. Desculpa pelo vídeo longo. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Beijo, tchau.